pode nos ajudar a criar relações e estar na vida de uma forma menos rasa, mais profunda? Sobre isso que eu quero falar com você hoje. Um tema que muitas vezes tomamos como fácil, como ter ou não ter, como algumas pessoas de uma classe social têm essa habilidade ou esse caráter e outros não. Será que é assim? Quero falar com você sobre a elegância. Eu sou Lisandra Barbuto e te convido aqui para estar às quintas-feiras com novos vídeos para a gente refletir sobre seres humanos, sobre eu, como eu posso me desenvolver como ser humano. Bem-vindo e bem-vinda. Elegância e graça são dois conceitos, mas que só aparecem de fato na prática, na atitude, na experiência, na vontade de estar na vida de uma forma simples, logo sofisticada. E essa atitude, essa forma de estar na vida, ela cria impacto, cria influência duradoura. Por que a gente se esquece da elegância? O que é a elegância? Esse conceito, isso que eu estou falando aqui, pode parecer assim, uma coisa antiquada, que tem a ver puramente com a estética. Mas, na verdade, a elegância, você estar na vida de forma elegante, cria uma arquitetura invisível da confiança, de poder se relacionar com qualquer um, com influência duradoura, criando memórias. Pensa uma pessoa elegante, você se lembra dela, você se lembra da atitude, você se lembra como essa pessoa te tocou, te influenciou. E nós podemos sim desenvolver essa atitude de estar na vida, essa atitude de se relacionar na vida. Isso não é um dom, não é inato. Isso é uma habilidade muito preciosa que na vontade, na velocidade de alcançar as coisas, a gente fecha o olhar, a gente para de ver o entorno, a gente se desconecta do sutil, a gente se desconecta da beleza. E quando eu estou conectada, quando eu aprendo a estar na vida, a cultivar a elegância, eu amplio a minha percepção, eu me torno mais presente, mais gracioso, mais graciosa, porque a graça e a elegância, elas vão juntinhas, juntinhas. A graça tem uma citação aqui que está dentro de um texto do livro da Simone Weil, que se chama O Peso e a Graça. E ela diz assim: a graça só pode entrar onde há vazio para recebê-la. E é ela mesma que faz esse vazio. Isso é muito profundo. Eu entendo, e certamente tem outras formas de compreender essa citação, porque também tem um tom do divino, e aqui embaixo está o fragmento completo desse texto, ela traz também esse tom divino, mas na minha interpretação, e se você tiver outras interpretações, me conta aqui, o que você entende dessa citação? Na minha perspectiva, é que eu preciso de receber, de abrir um espaço vazio e talvez não temer o vazio. Às vezes tem pessoas que
sentem extremamente angustiadas quando sentem um vazio interno. Então, aprender a dar este espaço vazio para que algo entre. E aí entra a graça, porque eu deixo de ser eu no sentido egóico, identificado com imagem, com ser boa, com ser reconhecida, com tantas coisas que o ego nos exige. Quando eu reduzo um pouco esse aspecto egóico de ser somente eu, e aí eu posso descansar sem ser tão eu, sem me dar tanta importância no sentido egóico, né? Não significa que você não seja importante para a existência, mas ao mesmo tempo eu não sou. E eu poder descansar aí, eu poder perder um pouco o controle de coisas que estão absolutamente fora do meu controle. Logo não seria eu perder o controle, seria eu abrir mão do desejo de controlar. Eu abro mão do desejo de controlar porque eu sei o que é correto, eu sei o que é fazer perfeito. Então, quando eu abro esse espaço vazio, quando eu descanso na vida, estando na vida, com a minha existência simples, simplesmente com a minha existência, sutilmente na minha existência, eu abro esse espaço da graça. E logo a graça se manifesta. E aí se manifesta de forma elegante. Porque a elegância é o simples. É fazer sem ruído. É fazer levemente. Como caminhar nas nuvens. Leve. E essa ideia de caminhar leve também está nas minhas atitudes. Como eu me comunico, como eu resolvo os problemas, como eu encontro a saída, como eu faço simplesmente o que tem que ser feito. Não preciso mais. Não preciso falar mais. E essa é a habilidade que alguns cultivam pela experiência, pela prática da ação, porque nada disso é conceitual. Tudo isso é na presença, na sutileza, na atitude autêntica, autêntico de poder ser você mesmo, leve, sutil, sem ruído, palavra exata, palavra impecável. Fazer exatamente o que precisa ser feito, não mais. Isso é a elegância. E é por isso que é preciso a profundidade, é preciso uma prática, uma experiência profunda, não superficial. Não fazer uma ou duas vezes e se gabar que já sabe tudo. Percebe a diferença? Há pessoas que são assim, né? Certamente você conhece. Fez um dia, 2 dias e já começa a dar aula. Isso não é elegante. Isso vem cheio de arrogância. E a arrogância não é elegante e muito menos graciosa. Então, é aquele cirurgião que faz o corte preciso. O escritor, por exemplo, que escolhe a palavra exata, que ali, aquela palavra exata, transmite toda a emoção que ele quer passar e a gente sente, assim como Simone nos mostrou aqui sobre a graça. Perfeito, impecável, exato. E aí eu estou aqui falando, né, por exemplo, também um líder que encontra a saída e conduz as pessoas do seu grupo para uma solução sem alarde, sem confusão, sem querer o mérito. Conduz e facilita, abre os caminhos de forma leve e sutil, quase invisível.
Isso é a elegância. E aí falei aqui alguns exemplos, né, de pessoas que estão aí, talvez num ramo intelectual mais elevado, e isso também é um fator que a gente pode confundir a elegância, de que a elegância pertence a um grupo social. Mas não é verdade. Não é verdade. Eu me recordo agora que eu estava no supermercado e eu vi um faxineiro, uma pessoa que limpava o supermercado. Mas ele fazia com uma presença, com uma atenção, uma qualidade de atenção ao trabalho, ao serviço que ele estava prestando, que isso me marcou. Isso é elegância, porque ele estava ali presente, fazendo o que tinha que ser feito, atento, pegando no mínimo detalhe. Então a elegância não depende do nível intelectual ou social. Quantas vezes a gente vê pessoas de um nível social tão alto, fazendo coisas tão absurdas, tão desrespeitosas, que estão ali com uma roupa até muito bonita, uma roupa cara, mas não tem elegância. Então há que cuidar para a gente não confundir a forma com o conteúdo. E principalmente não subestimar você diante dessas pessoas que socialmente é imposto que essas são pessoas elegantes. Não necessariamente. Todos nós podemos cultivar essa capacidade de poder estar presente, leve. Então, falando de elegância prática, de estar de forma graciosa, elegante e sutil na vida, sem desperdício, lembrando esse ponto muito chave, a elegância não tem desperdício, tem precisão, tem atenção, tem presença. Como de forma prática a gente pode estar aí para cultivar essa habilidade, esta atitude? A comunicação é sempre um lugar que a gente pode pôr em prática. Quando eu estou falando com alguém, quando eu estou me comunicando, quando eu estou num diálogo, quando eu estou numa reunião social, quando eu estou numa reunião de trabalho, eu preciso aprender a escutar de forma elegante, que é, eu escuto verdadeiramente com a intenção de compreender, não com toda a minha maquinaria mental, já buscando argumentos, já criticando, já julgando, já me preparando para uma defesa. Não, eu escuto. E para isso eu preciso de um corpo presente, de uma respiração aqui presente. O corpo sempre nos ancora nesses momentos. Eu senti meu peso, aí eu posso escutar. Aí eu posso refletir e dizer algo, se necessário. Porque às vezes o silêncio é a melhor forma de comunicação. Às vezes o silêncio é a forma mais elegante de estar presente para o outro. Às vezes o outro, né, isso pode ser num diálogo, no meu exemplo, mas tem outros. Às vezes você pode ter um amigo, um familiar, uma pessoa querida, que está só compartilhando algo secreto, algo íntimo, que não precisa de comentário. Eu preciso estar presente. Só isso. Aqui. Num silêncio acolhedor. Isso seria um suprassumo da elegância. Mas isso não é fácil. Então, digo aqui que é uma prática. Uma prática. Então, você vai se conectando com as pessoas desta forma em que a sua presença impacta, influencia, cria confiança. Isso é elegância. Agir com intenção, porque a intenção me prepara para o que tem que ser feito. E aí eu posso ver o que realmente precisa ser feito. Eu te digo, inclusive, que às vezes não precisa ser feito nada. Nada. Às vezes é você querendo ocupar espaço.
querendo criar ruído. Então para. Qual a sua intenção com o seu movimento? Qual a sua intenção com a sua fala, com a sua atitude, com a sua ação? Aí você pode agir desde a sua intenção. O que te motiva? O que te move para essa ação? E assim você evita desperdício, evita ruído, evita ocupar espaço que não é seu, por exemplo. Você ocupa o necessário. Né? Aí também vem na nossa memória pessoas que ocupam muito espaço, falando, se movendo, fazendo barulho. Isso não é elegante. Você mover fazendo o que só precisa ser feito. E você vai saber disso se você se conecta com a sua intenção. Qual a sua intenção neste movimento? E à medida que você vai refletindo, que você vai prestando atenção em si mesmo, que você vai tendo a capacidade de se observar, que isso também é uma prática, porque você se observar significa que às vezes vai ver algumas coisas que você pode não gostar, vai ter que abrir mão delas, mas é justamente assim que você vai cultivando a elegância e a sua graça. E assim podemos finalmente chegar a sermos pessoas elegantes, que é na simplicidade, o simples. Porque o simples é o que precisa ser feito, não preciso de mais. Simples, mas presente, firme, aí, atento, com intenção. E assim você cultiva e alcança a sua sabedoria pela prática, pela atitude. Me conta, faz sentido? Você se percebe uma pessoa elegante ou você se perde aí quando vê já meter os pés pelas mãos? Quem sabe aprendemos juntos aqui a sermos pessoas elegantes e respeitosas. Me conta um pouquinho. Você conhece alguém deselegante que te incomoda? E você? Quando você se percebe deselegante? O que você pode fazer para cultivar a sua elegância e a sua graça? Muito obrigada pela companhia, que a gente alcance essa sutileza da elegância e do cuidado conosco, o cuidado consigo mesmo.